Bom dia, gente. Eu venho através desse vídeo partilhar mais uma parte da minha história. Eu tenho partilhado fragmentos da minha história nas redes sociais, através da escrita, mas eu resolvi vir através da imagem, né? Assim, com a cara lavada, sem maquiagem, recém-acordada. Eu não vou contextualizar demais, tá? Eu teria que voltar muito na história da minha vida para contextualizar o que eu vou dizer agora, mas no final de 2015 eu estava num período bem conturbado na minha profissão. Estava em ascensão, né? Eu sentia que eu estava em ascensão, sendo convidada para vários lugares para trabalhar, mas ao mesmo tempo as relações, os vínculos, eles estavam perdendo sentido para mim. E foi uma época que eu sentia muito medo, eu lembro disso. Ao mesmo tempo que eu tinha muito medo e demorava para sair de casa, né? Chorava demais. Algumas vezes achei que ia morrer de tanto chorar. E estava num período utilizando muito a cannabis, assim, sem limites, assim. E produzindo, né? Produzindo muito, ao mesmo tempo que eu estava dentro de uma companhia, né? Trabalhando profissionalmente, eu estava num momento onde eu estava contando a minha história, né? Ou aquelas coisas que eu estava vivendo naqueles momentos, né? Tentando me entender, né? Mais do que querendo contar, tentando mergulhar em tudo que eu tinha passado até ali. E, bom, no final de 2015 eu precisei fazer uma cirurgia no joelho. Eu durante muito tempo tive dores no joelho. Já na época dos estudos, dentro da escola que eu me formei, quando eu comecei a fazer dança contemporânea, eu já comecei a sentir dores nos joelhos. E quando eu cheguei em São Paulo, nos primeiros anos eu também senti muitas dores nos joelhos. A gente trabalhava num lugar onde o piso não era adequado para dança e a gente ficava trabalhando nesse lugar, saltando, fazendo coisas de dança, mas num piso que não era adequado para isso, né? E nessa época eu tive contato com uns médicos maravilhosos, assim. A gente teve um patrocínio dos médicos que cuidavam dos atletas, dos profissionais do esporte, né? Brasileiros. E eu tive contato com esses médicos e eles me falaram que se eu não cuidasse, né, se eu não tivesse uma disciplina de tomar proteína, né, um suplemento de proteína e fazer muita academia, né, muita atividade de fortalecimento, eu ia acabar aposentando, né. E na época eu fiz, né, eu passei por esse período de tomar muita proteína, me cuidar fazendo academia. Eu lembro que meu horário era 6 horas da manhã nesse lugar, então eu tinha que acordar às 5 horas da manhã e ir para esse lugar fazer academia. E durante um tempo eu fiz, fiquei muito forte, parei, né? Fiquei sem dores. Mas depois eu esqueci, né? Eu esqueci porque eu entrei numa fase de que ao mesmo tempo eu me curei, mas eu esqueci, né, das coisas primordiais, né, que precisavam ser feitas para me manter na carreira de, de bailarina, né, de atleta do corpo, de artista da dança. Então eu não me cuidei, né, o tanto que eu deveria ter me cuidado, e ao mesmo tempo que eu passei a minha experiência, né, a ser movida, né, através da cannabis, que ao mesmo tempo me curou,
de um problema que eu tinha desde a infância e que nenhum médico conseguia entender, né? Eu passei por muitos médicos, eu tinha muita náusea, todas as vezes que eu precisava viajar, sair de casa, e essas vezes tinham relação com a tradição que a escola que eu me formei tinha, né, que era de ir para competições. Eu passava muito mal, né? Toda vez que tinha que competir, eu passava muito mal, né? Precisava sair de casa e era um momento que eu meio que tinha que ser mais independente e eu resistia a isso. Eu resistia e ficava muito ruim, né? Do estômago, dessa parte digestiva. E isso me atrapalhou muito, né? Durante muito tempo. Inclusive, depois que eu fui para São Paulo trabalhar profissionalmente, eu ainda continuei, né? Mesmo não tendo mais que competir, né? Teoricamente, eu passava muito mal. A gente, toda vez que ia viajar, eu passava mal. Precisava viajar, eu passava mal. Mas voltando, né, a parte que eu quero partilhar com vocês, no final de 2015 eu precisei fazer essa cirurgia do joelho direito, né? Eu tirei todo o menisco do joelho direito. E em seguida, um pouco tempo antes disso, eu conheci uma pessoa, né? O Leandro, e da música, né? Ele era da música, tocava vários instrumentos e tal. E ele me convidou para fazer a consagração da ayahuasca, né? Que é uma tradição indígena. E aí estava acontecendo, né? Num lugar aqui próximo de Ourinhos, com uma pessoa que não é um pajé, teoricamente, né? Mas que estava oferecendo, né, essa bebida aí ancestral da ayahuasca, num lugar um pouco afastado aqui de Ourinhos e cobrando R$ 50 para isso. E aí eu resolvi fazer, né? Passei por uma anamnese, né? Ele me fez responder lá algumas perguntas. E eu estava num período bem conturbado em São Paulo, eu não tinha voltado de São Paulo ainda, mas eu estava num período conturbado e eu já tinha ouvido de uma pessoa em São Paulo que eu era esquizofrênica. E eu sempre tive minhas dúvidas com relação a isso, né? Apesar de, quando ter voltado de São Paulo, ter falado para os meus pais que eu era esquizofrênica, porque eu escutei uma pessoa que não é médica, né, que não é psiquiatra, que não é nada com relação à medicina, me dizer que eu era esquizofrênica. E então, voltando, eu fui nesse lugar, né, fazer essa consagração que eles chamam, né, da ayahuasca. E eu fui 3 vezes nesse lugar. E a primeira vez tinha um grupo de pessoas, né? E aí a gente ficou num lugar fechado, né? Tinha apenas uma porta, 2 portas. Essa porta estava aberta e tinha um grupo de pessoas, a gente ficou em colchonetes. E era um grupo do lado de cá e outro grupo do lado de lá. E a gente ficava de frente, né, uns para os outros, enquanto esse pajé, o xamã, não sei o que a gente pode denominar aí essa pessoa, ficava ali lendo, né? Eu não sei se eu me recordo bem, mas era um livro dos Incas, que ele ficava ali fazendo a leitura, às vezes lia um pedaço desse livro, às vezes botava uma música, né, pra gente escutar. E eu fui informada que a pessoa que estava de frente comigo tinha tentado cometer suicídio. E
Agora eu não me lembro se eu fui informada antes da gente, né, consagrar, tomar a bebida, ou se depois, não consigo me recordar. Mas a gente, né, tomou, foram 3 doses, né, dessa bebida, e eu tive uma reação, né, conversando depois com as pessoas que também consagraram, né, normalmente elas ficam vendo coisas coloridas, né, imagens, e eu tive visões e reações muito claras, assim, né, e eu chorei demais a primeira vez, eu fiquei, as pessoas estavam todas tranquilas em seus colchonetes e meu colchonete ficou praticamente do avesso, assim, eu não parava de me mexer, eu chorava muito, eu visualizava as cenas, né, com os vínculos, seja familiar, seja no trabalho, eu via especificamente as questões, né, as brigas com cada vínculo, eu conseguia visualizar cada nó, né, cada nó e chorava demais. E eu sentia uma coisa, era como se fosse uma bola de fogo transitando dentro do meu corpo. Eu sentia aquilo. E ao mesmo tempo que eu ia solucionando, né? Cada guerra com cada vínculo, eu conseguia ir solucionando a cada choro que ia caindo. E toda vez que ele vinha com a palavra daquele livro dos Incas, eu não lembro se eram os 4 Mandamentos, eu não consigo lembrar o nome do livro agora. Até uns anos atrás eu tinha esse livro escrito no meu e-mail, mas não sei, eu procurei esses dias e não encontrei. Mas cada parte desse livro, né, que ele trazia, parecia que era para mim, era o que eu estava vivendo, assim. E aí eu chorava. E teve um momento que ele botou uma música de tambor, né, uma coisa mais tambor, atabaque, e eu me visualizei no meio de uma floresta, de uma mata fechada. E nessa mata eu tava nua e eu corria numa velocidade desumana, assim, uma velocidade sobrenatural. E sentindo, né, as folhas, as coisas no meu corpo correndo no meio dessa floresta. E tomamos a segunda dose, tomamos a terceira. Eu vomitei algumas vezes. Eles chamam isso de, sei lá, limpeza espiritual. E chamam que não é normal vomitar, né? Que se você tá vomitando, alguma coisa errada, né? Você tava ali E aí eu só torcia, teve um momento que eu não via a hora daquele efeito passar do meu corpo, eu já não aguentava mais, eu tava muito cansada, parecia que eu tinha desbravado, assim, muitos territórios e eu já tava muito cansada e eu só torcia para aquele efeito passar. E aí eles começaram a fazer um som. Essa pessoa que me levou pra lá, o Leandro, naquela época ele tinha acabado de comprar uma calimba e ele começou a tocar essa calimba e daqui a pouco o outro, daqui a pouco pegou o violão, começou a tocar e
E a gente começou a cantar, era uma música fácil, né, uma letra fácil, de esperança, de harmonia. E a gente começou a cantar, quando eu vi, eu estava cantando junto, né, com aquele coro de pessoas. E aí eu senti um êxtase, assim, um êxtase que eu jamais tinha sentido na vida, quando eu comecei a cantar. E alguma coisa, não sei, dentro de mim percebeu que talvez o meu caminho também fosse com a música. E eu lembro que para finalizar essa consagração, ele tocou uma música do Tom Zé, uma música chamada Tô. E eu sabia mais ou menos a letra dessa música, tentei cantar junto, mas fiquei tentando entender ali por que ele estava trazendo essa música. E aí foi isso, essa primeira consagração. Depois a gente, né, cada pessoa levou ali um alimento, a gente fez passou ali por um momento de se alimentar, né, depois de todas aquelas horas, né, porque são horas, né, ali vivendo aquela ancestralidade, aquela coisa que eu não consigo, não tem nada, nenhuma outra substância que eu tenha ingerido que tenha me trazido aquilo que eu senti. Amanhecemos, fomos embora dali, eu voltei para São Paulo e as coisas foram apertando em São Paulo, né? Eu tinha acabado de operar, em menos de 2 meses eu já estava fazendo yoga, já tava me movimentando sem fazer uma fisioterapia, né? Sem passar por uma recuperação, uma recuperação que eu precisava passar, né? Já estava me preparando para dançar de novo e a gente estava construindo um espetáculo com um nome em inglês, né, mas que a tradução é Respire Fundo. E eu fui sentindo que eu não cabia mais naquele lugar, que eu não cabia. Comecei a acreditar que as pessoas queriam me matar. E não sei se matar de fato, mas talvez me expeli dali, né, daquele lugar. E foi ficando difícil, assim, né? Porque foi um período que eu tinha aberto um site e eu escrevia coisas, né? Coisas que aconteciam comigo na capital. E eu fui sentindo que começar a escrever, eu tive a sensação que eu comecei a virar uma ameaça, assim. Quando eu comecei a dizer as coisas que aconteciam, eu tive a sensação que eu ameaçava as pessoas com isso, né? Dizer os fatos da minha história, das coisas das pessoas que eu convivia lá, passou a ser uma ameaça, né? Porque eu vivi coisas muito incríveis lá, mas eu vivi coisas muito terríveis também. E as pessoas começaram a ficar com medo de eu denunciar. E aí foi isso, eu acabei perdendo a esperança de continuar na capital. Eu não via mais sentido em continuar e acabei retornando, né, para Ourinhos, que é o lugar onde eu cresci, o lugar onde eu me formei, construí. E
voltei para cá e aí fui mais 2 vezes ainda nessa consagração de ayahuasca, né? Que teoricamente, se eu fosse mesmo esquizofrênica, eu não poderia ter tido contato com essa ancestralidade, né? Até onde a medicina aponta as pessoas que são um grupo de risco, né? E uma pessoa esquizofrênica seria um grupo de alto risco, né? Eu não poderia ter tido contato. E aí, mesmo assim, eu fui mais 2 vezes. Essa segunda vez, a gente consagrou fora desse lugar fechado que a gente consagrou a primeira vez. Só um adendo, na primeira vez que eu consagrei a ayahuasca, eu ofereci uma oficina. Foi a primeira vez que eu dei aula, né? Que eu partilhei algumas coisas nesse lugar. E foi um momento também que eu percebi que talvez a estrada também seria partilhar, né? Voltar de lá e partilhar as vivências, as coisas que eu aprendi, né? Não só lá, mas como aqui na escola que eu me formei também. E aí voltando, né? Na segunda vez que eu consagrei, eu levei a minha câmera, eu tinha uma câmera profissional de fotografia e de filmar. E eu levei nessa segunda vez essa câmera e nós consagramos à noite, né? E tinha uns homens lá que eles eram especialistas em fazer fogueira, né? E aí eles começaram a preparar essa fogueira, assim, eu nunca tinha visto algo nesse sentido, né, daquele nível que aconteceu, que parecia ser uma coisa muito profissional, assim, né, eles pareciam muito ensaiados para fazer aquilo ali, né, muito treinados para fazer aquilo, foram trazendo, né, os troncos maiores, né, eles fizeram uma fogueira quadrada. Esses dias eu vi um vídeo explicando, né, que cada tipo de fogueira ela representa um santo, né? E aí, não sei se essa informação é verdadeira, mas que a fogueira quadrada ela representa Santo Antônio. Então eles fizeram essa fogueira quadrada, né? Foram trazendo os troncos maiores, botando como base, e de repente os troncos médios, botando mais para cima, e de repente todos aqueles tronquinhos e gravetos foram encaixando, né? E aí acenderam aquilo. E foi das coisas mais incríveis que eu vi, assim, eu nunca tinha visto, né, uma construção de fogueira e naquele nível, né? E aí consagramos também 3 vezes a bebida. Eu esqueci de falar que além da consagração da ayahuasca, na primeira vez também, a gente consagrou o rapé, por último, né? Na primeira consagração, depois que terminou as 3 doses, ele veio e soprou, né, aquele rapé, que deu uma volta dentro da minha cabeça e provocou coisas também, né? E nessa segunda vez, se eu me recordo bem, eu não quis consagrar o rapé. Eu não quis E aí fiquei ali fotografando as pessoas, né? A gente dançou, a gente cantou também. Eu lembro que eu levei minha pasta. Essa época eu com o Leandro já fazia um som, né? Eu já estava começando nesse caminho, mas eu não conseguia decorar as letras, então eu ficava com uma pasta, né? E aí eu levei essa pasta e a gente partilhou, né? Algumas músicas que a gente já estava no repertório, ensaiando.
E, e aí foi isso, essa segunda vez teve a fogueira, teve dança, teve música. E aí houve uma terceira vez, né? Houve uma terceira vez que foi num outro lugar. Né? As 3 vezes que eu fui lá, a gente consagrou em 3 lugares diferentes. E aí nessa terceira vez, a gente estava ali e de novo, né, uma turma de pessoas, acho que tinha um pouco mais de gente que da primeira vez. E aí era um de frente para o outro, mas lá na ponta fazia uma curva, assim, né, de pessoas. A gente praticamente formou uma roda mesmo, né, com o pajé, com o xamã que ficava na ponta. A gente conseguiu formar um círculo dessa vez. E um projeto de um pouco mais oval, né, mas quase que um círculo. E aí consagramos de novo 3 doses. E na última dose sobrou um pouco no copo. Sobrou um tanto lá no copo. Ele, olha, sobrou um tanto. Alguém quer tomar, né? E eu não sei por que cargas d'água. Eu falei, eu quero. E aí tomei mais um tanto. Né? Então foram quase 4 doses. Da ayahuasca, né? O total foram 9 doses e meia, né? Quase 10 doses aí de ayahuasca. Então, essa terceira vez eu também passei mal, eu vomitei e a gente também fez um som. Eu lembro que eu peguei um instrumento pequeno, assim, de batuque, eu não lembro mais ou menos como era, mas peguei um instrumento, ajudei e cantamos algumas músicas também. Eu me lembro que em um momento o xamã, né, o pajé, disse do nada assim, ele virou e falou: e se a gente matar o ego? E aí eu comecei a ficar com muito medo, né? Porque aí dessa vez eu acreditei que eles queriam me matar. Eu falei, gente, isso aqui é uma consagração para me matar. É isso. Eu não sei porque eu encarnei o ego. Eu encarnei o ego e achei que eles queriam me matar. E aí uma pessoa que estava de frente comigo começou a dar uma explicação que aquilo foi conectando dentro da minha cabeça. Eu sentia as conexões assim dentro da minha cabeça. Porque a ayahuasca ela causa isso, né? Ela conecta coisas que nenhuma outra substância faz conectar. E ela começou a falar, não, o ego, a gente não pode matar ele, a gente tem que caminhar junto com ele e ele é o que nos dá o aprendizado, porque sem ego nenhum também a gente não vive, então a gente precisa de um tanto de ego, a gente tem que domar o ego, né, para que ele vibre ou caminhe a nosso favor. E aí aquilo foi acendendo muitas coisas dentro da minha cabeça, assim, gente. E aí eu comecei a chorar, e aí comecei a passar mal. No que eu comecei a passar mal, a gente sempre tem um guardião, né? Desde a primeira vez, o meu guardião da primeira vez foi o Leandro, da segunda vez eu lembro que eu consegui ficar mais tranquila, porque foi num ambiente fora, né, mais em contato com a natureza, e como a gente dançou, cantou, eu não passei tanto mal, né, porque eu acho que a arte ela faz isso com as pessoas, né, quando você tá ali cantando, dançando, a coisa ela vai mais harmonicamente falando. E aí dessa vez eu passei um pouco mal, né? Depois dessa coisa. E aí no que eu passei mal, a minha guardiana essa noite foi uma mulher chamada Jéssica. E
eu queria partilhar aqui com vocês que quando eu nasci, os meus pais eles estavam entre Amanda e Jéssica. E aí eles falam que eles tiraram no palitinho se ia ser Amanda ou Jéssica. E aí calhou de ser Amanda. E aí essa Jéssica veio e falou, vamos lá fora, vamos lá na natureza e para ver se você melhora, né? A gente saiu desse ambiente fechado, fomos lá no meio da natureza, né? No meio da... ali não era um sítio, mas tinha muitas árvores, E aí fui respirando, olhei pro céu, aquilo... Porque ao mesmo tempo que você fica em questões muito íntimas, terrenas, né, terrestres, nos vínculos, nas coisas que a gente acha que é pequeno, né, mas que não são pequenas. Quando você olha para o céu, você se sente gigante, você se sente parte, você sente que ao mesmo tempo que você não é nada, você é tudo, você pode transformar, assim, se você tiver, não sei se fé é a palavra, mas acho que fé, se você tiver fé, você pode fazer transformações monumentais, assim. Então, a gente saiu, eu olhei pro céu, respirei profundo e fui me acalmando, né, conversando, cheguei a falar pra ela, falei, olha, meu nome quase que foi Jéssica, né. E aí voltamos pra lá, e aí quando eu voltei, ele trouxe um jogo de cartas. Falou, eu vou deixar esse jogo de cartas aqui, e cada pessoa pega esse jogo de cartas, tira uma carta, tá bom? E aí foi passando o jogo de cartas. Quando chegou em mim, eu tirei uma carta do meio desse jogo, e a carta que eu tirei era harmonia. E aí eu olhei e falei, gente, é harmonia. Aí porque nesse jogo, né, tem zilhões de coisas. Eu acredito que tem coisas boas e tem coisas ruins também, né? Ruins, não sei, né? O que é ruim, né? Afinal, o que é ruim e o que é bom. Para cada momento, né? E nesse momento eu tirei a harmonia. E aí constatou, né, aquilo que eu constatei na primeira consagração, né, que eu tinha uma coisa com a música, e o que é a música, se não a busca pela harmonia, né? É claro que não é toda música que busca harmonia, né? A gente pode pensar sobre isso também, né? Tem música que faz mais barulho do que busca harmonia, né? Então, como é que a gente lapida, né? Essa harmonia. E aí tirei essa carta e ele meio que tentou desmerecer, assim, sabe? Ultimamente, sei lá, semana passada, muitas pessoas tiraram essa carta aí e tal. E tentou falar que era uma coisa comum as pessoas tirarem a carta da harmonia. Mas assim, eu tava com um jogo de cartas, com muitas cartas, e saiu essa carta. E tirei, né, essa carta. E aí começamos a fazer um som também e tal, e foi isso, assim, essa terceira consagração, voltei, eu tinha uma coisa que eu não conseguia resolver as coisas simples, assim, sabe, da minha vida, por mais que eu já tivesse entendido que eu precisava partilhar as coisas que eu tinha aprendido até ali, eu não estava segura nisso. Ou eu achava que as pessoas tinham que vir até a mim e falar, olha, vem aqui, né, partilhar o que você sabe.
Então não é que eu constatei isso e fui na escola que eu me formei e falei, olha, eu gostaria de partilhar. Eu nem sei se isso cabia também, eu nem sei se tinha essa vaga de emprego e tal. Então, o que eu fiz? Eu continuei fazendo, ensaiando, né, músicas de voz e violão com essa pessoa. E a gente ficava pelos lugares, assim, fazendo um som, ou ele ficava tocando e eu ficava improvisando nas praças da cidade. E fiquei nesse movimento itinerante, assim, né, pela cidade, tentando entender, tentando buscar respostas de tudo aquilo que eu tinha encontrado, né, durante essas consagrações. E fiquei, né, nesse movimento. Teve um momento que a gente, num festival de música desse ano mesmo, de 2016, a gente foi para a porta do teatro e fazer esse movimento dele tocar os instrumentos e eu improvisar. Quando as pessoas saíram, a gente estava ali, né, ele estava na porta do teatro e eu na rua dançando, né, improvisando e até que a diretora da escola me chamou, né, me chamou e falou, olha, eu tô com um grupo muito rebelde aqui na escola e você quer, né, assumir esse grupo e tal, para ver se você consegue fazer algum trabalho com elas. E falei, tá bom, né, assumo. Né, era tudo o que eu queria naquele momento, na verdade, né, apesar de estar com muito medo, né. Eu não tinha dado aula ainda em São Paulo, né. Apesar de ser uma intérprete criadora e tudo que eu fiz dentro da companhia foi ajudar a criar as histórias das quais o diretor queria contar, né? Eu ajudava a criar, né? Ele chegava com as ideias, né? E a gente ajudava a criar. Teve um momento ali em 2010 que a gente teve que ter as nossas ideias, né, que também não foi uma ideia dele do projeto, foi uma ideia da assistente da Clarice, que chegou com a ideia do projeto e chegou com a ideia para cada integrante ter a sua ideia e de cada ideia dos integrantes somar e a gente criar um espetáculo a partir de todas essas ideias, né, que tinham a ver com criar uma produção audiovisual e tal, cada um criar um filme, e aí isso se transformou num espetáculo que a gente dançou no Teatro Oficina, né? E foi das coisas mais divisoras de água na minha vida, né? Que aí a gente foi para dentro do Teatro Oficina, fez 3 jams lá de improviso e já com essa produção de material audiovisual e transformou aquilo tudo em espetáculo. E aí eu pude ter o contato também com o teatro, né, de fato, da oficina, né. A gente entrou lá, eu não conhecia o que aquelas pessoas produziam ainda, não tinha assistido. E depois que a gente dançou, foi que eu fui assistir a 3 espetáculos do Teatro Oficina, né. Que foi Cacilda, O Banquete e As Bacantes. Então, e aí foi pra mim, aquilo foi assim, gente, o que que é isso aqui, né? Fiquei assim, extasiada, assim, né? Sempre foi muito surpreendente, assim, tudo, a maioria das coisas que eu vivi em São Paulo, mas o Teatro Oficina foi das coisas mais surpreendentes. Porque, né, as pessoas dançando nuas, né, como indígena mesmo. E eu venho de uma escola muito, assim, muito regrada, né? E que a gente mal podia ficar com shorts curtos, assim, não tinha dançar, né, de shorts. Poucas foram as vezes que eu dancei com roupa curta, assim. E acho que 2 vezes, para ser bem específica, que eu dancei com shorts curtos, 2 vezes. E
E aí foi um divisor de águas, assim, ter tido contato em 2010 com essa produção, né, esse tipo de arte que mistura rituais indígenas com rituais afrodescendentes, né, eles misturam e misturam muito com política, né, eles trazem esses rituais, né, do povo indígena, do povo negro, mas também são muito políticos, né, trazem para a contemporaneidade do que está acontecendo, né, ao mesmo tempo que trazem nomes, né, de pessoas e de atrizes, de autores consagrados, né, eles têm um trabalho muito incrível, assim, de pesquisa e de mergulhos e rituais, né, tudo muito ritualístico, né, você não entra ali e sai dali sem se transformar, né? Cada vez que você entra naquele teatro é muito transformador, assim, é uma catarse, assim, é um acontecimento. E depois disso eu fui assistir muitas outras coisas no Teatro Oficina e sempre muito instigante, assim, muito regenerativo, assim mesmo, sabe? Eu costumava dizer e ainda digo que é um oásis ali dentro daquela São Paulo. Mas aí é isso, gente. Eu queria muito ter trazido essa partilha, né, sobre a ayahuasca. Eu, sinceramente, eu não acredito que eu seja esquizofrênica. Eu acho que eu realmente estava passando por um período em que, como eu estava em ascensão, né, dentro da minha arte e não só produzindo dentro do meu trabalho, do qual eu fiquei quase 10 anos, mas também contando as minhas vivências, as minhas histórias de vários modos, né, através da fotografia, através do audiovisual e através da palavra também, né, que os últimos tempos que eu estive lá, eu comecei a escrever, né, eu comecei a querer contar também através da palavra. Então é isso, gente. Ficou um vídeo longo. Que é? E é isso, por hoje é isso. Vou fazer o almoço agora que a criança já veio aqui. Um beijo, com muito carinho para todos vocês.